Então vamos falar sobre magnetismo e vamos só começar com um prelúdio, né? O prelúdio indica o seguinte: vamos colocar aqui uma barra magnética, tá? Uma barra magnética lá em cima de um pedaço de cortiça, aqui em cima flutuando aqui num prato d'água, e ela sempre, essa barra magnética sempre está se alinhando em uma direção aproximada norte e sul, como você pode ver aqui. E se a gente coloca aqui um ímãzinho aqui embaixo, né? Esse ímãzinho, a extremidade de um ímã que vai apontar para o norte, junto com essa barra magnética aqui, é o que a gente vai chamar de polo norte, tá? E a outra extremidade, a extremidade oposta à extremidade que é o do polo sul, tá? Se o polo norte de um ímã ele for aproximado de um polo norte de outro ímã, a gente sabe que eles vão se repelir. Se um polo norte de um ímã for se aproximado com um polo sul de outro ímã, eles vão se atrair. E essa intensidade aqui, ela depende da distância. Então isso aqui é uma força de campo, né? Existe um campo atuando aqui pelo que a gente pode perceber, né? Então isso é importante. Então o polo norte de uma barra magnética, como a gente tem aqui, né? Ela vai atrair uma extremidade da agulha de uma bússola, né? E vai repelir a outra. Então, a própria agulha da bússola é uma pequena barra magnética, como a gente sabe, com um polo norte e um polo sul, como a gente está observando aqui embaixo. Outra observação que a gente tem, que é importante, se a gente corta uma barra magnética ao meio, ela vai produzir dois ímãs mais fracos, mas ainda importante falar completos. Cada um com o polo norte, cada um com o polo sul. Né? Não importa quão pequenos esses ímãs sejam cortados, mesmo em tamanho microscópico, cada peça vai permanecer aí um ímã completo com dois polos. E a gente sabe, continuando aqui nossa história, né, que os ímãs eles podem pegar alguns objetos, como clipes de papel, por exemplo, mas não todos, né, como a gente tem isso. Se um objeto ele é atraído por uma extremidade de um ímã, ele também é atraído pela extremidade do outro ímã. Aqui, como você pode ver, ó, o polo norte e o polo sul atrai de forma igual esse clipes aí de papel, né? A maioria dos materiais, como cobre, como alumínio, como vidro, como plástico, não vai sofrer a atração de um ímã. E por fim, nessas ideias iniciais, né, um ímã não vai afetar um eletroscópio aqui, né, que é uma haste carregada que exerce uma força de atração muito fraca em ambas as extremidades do ímã, né? Então veja, a gente destaca que a força, né? Que a força que você tem aqui numa barra de metal, a força que exercia lá naquela barra de metal quando você tinha essa esfera eletrizada e a barra de metal era atraída, não é essa mesma força do ímã, né? Tem uma diferença, não é aquela força de polarização que a gente estudou lá no início de eletrostática, né? Então, além dessas forças de polarização, as cargas não vão ter esse efeito sobre ímã, como a gente está vendo aqui, né? Então, o que a gente tem? Né? O magnetismo é uma força de longo alcance, está associado com forças de longo alcance. Os ímãs têm dois polos, norte e sul, ou seja, os ímãs são dipolos magnéticos, eles nunca estão isolados. E os materiais que são atraídos por um ímã são chamados de materiais magnéticos, como o ferro, o níquel e o cobalto, aí, que são materiais que vão ser atraídos. Então, o magnetismo, como a gente viu, não é a mesma coisa que eletricidade, né? Embora os polos magnéticos eles apresentem comportamento semelhante, mas não é um comportamento idêntico, né? Os ímãs vão ter dois polos sempre, como a gente falou, é importantíssimo aí, isso, né? O problema é que esses polos eles não existem, o norte e o sul nunca vão existir de forma isolada. A gente não tem, pelo menos até então, o que a gente chama de monopolo magnético. A gente não tem esse tipo de coisa. Os polos de uma barra podem ser identificados com uma bússola, né? Isso é importantíssimo, né? A gente pode identificar esses polos desse tipo, dessa forma. E a gente tem justamente que a diferença é que todos os objetos neutros são atraídos
por uma haste carregada lá na eletrostática. Então, enquanto somente alguns materiais vão ser atraídos por um ímã, resumindo essas informações iniciais. E o que falar da Terra, né? A Terra, né, o polo norte de uma agulha de uma bússola, ela vai ser atraído em direção ao polo norte geográfico da Terra, né? Aparentemente, o que a gente percebe que a Terra é um grande ímã, né? Então, o magnetismo da Terra, é importante destacar, ele é complexo, né? Mas alguns geofísicos eles pensam que os polos magnéticos da Terra surgem de correntes que nós temos em seu núcleo de ferro fundido, né? Então, nós temos uma coisa bem interessante, né? Os polos magnéticos, elas são, como a gente aponta aqui na 1, elas são deslocadas dos polos geográficos do eixo de rotação da Terra, né? E como a gente falou que o polo norte de uma agulha é atraído em direção ao polo norte geográfico, é porque o polo norte geográfico, na verdade, é o polo magnético o sul do polo magnético. Então, enquanto você tem o polo norte geográfico, lá em cima você tem o polo sul magnético da Terra. Isso é uma coisa bem bacana, bem interessante. No polo sul você tem o polo norte magnético, né? Então, como é que foi descoberto o campo magnético? O magnetismo, num experimento feito em sala de aula, né? Curioso, essa ligação meio que entre eletricidade e magnetismo, embora sejam efeitos um pouco distintos, como eu já destaquei anteriormente, ela foi demonstrada numa palestra em 1819 pelo Oersted, né? O Oersted estava usando uma bateria, né, que era recente, uma invenção recente na época, e para produzir uma grande corrente, para produzir uma corrente num fio, como eu estou mostrando nesses desenhos aqui embaixo. Então, na primeira situação, você não tem corrente nenhuma no fio, né? Você tem aqui as bussolinhas, tá? Todas as bussolinhas aqui, a parte laranjinha da bussolinha apontando para o norte, como de se esperar, né? Então elas estão todas alinhadas, muito bem. E quando ele ligou, a corrente passava no fio, ele percebeu que as agulhas da bússola começavam a girar. Então a bússola respondeu como se fosse um ímã, como se tivesse um ímã trazido para perto dessas bussolinhas aqui. Então a hora que passou pela corrente, aqui no fio, né, todas elas começaram a circular ao redor desse fio aqui, ó. Então, e todas parecem que os polos norte aqui, que antes estavam portando para o polo norte geográfico terrestre, né, elas começaram a se deslocar em torno, no sentido, aqui no caso, no sentido aqui anti-horário, né, o polo norte alinhado nesse sentido anti-horário dessas bussolinhas. Então a própria corrente, ela está gerando um campo que a gente chama de campo magnético, o campo de indução magnética. Aqui o campo de vetorial de indução magnética está sendo criado. Como é criado por um ímã, também é criado por uma corrente. Né? A diferença é, se é criado pelo ímã, o que num ímã que não tem aparentemente não tem uma corrente passando está acontecendo, né? E você veja aqui, quando você aponta o teu dedão no sentido da corrente, circula o fio, né? Você tem aqui o que a gente chama de... Você estabelece a direção do campo magnético, né? Todas as linhas, né? Todas a questão a agulhinha da bússola, elas vão tangenciar esse círculozinho aqui, né? Ok? Então, seu dedão aponta para a corrente e aí seus dedos apontam em torno da sua bussolinha aí, da agulha da bússola, indicando a direção. Isso tem uma regra, chama regra da mão direita aqui, a regra da mão direita aqui nesse item C. Mas, por exemplo, e os ímãs e alguns outros materiais, como ferro, cobalto, como eu falei para você, como níquel, que não tem uma corrente passando, como é que é o campo magnético, né? Na verdade, esse campo magnético está totalmente associado, né? Eu acho que é muito importante isso, muito importante destacar isso daí, né? O campo magnético ele está sendo gerado lá dentro do material pelos elétrons, né? Pelo movimento de translação e principalmente o spin dos elétrons, né? Então, por exemplo, você pega aqui um orbital 1s que ele está completo e você tem um spin
no sentido horário e outro no sentido anti-horário, então, pela regra da mão direita, né, você tem um spin, né, um campo magnético apontando para baixo, outro campo magnético apontando para cima, ou seja, a rotação indica essa corrente que está sendo gerada, portanto os campos aqui se anulam, então você tem um campo magnético zero. O ferro, quando você faz a distribuição eletrônica do ferro até o 3D6, né, ele tem a hora que você organiza aqui, segundo o princípio de exclusão de Pauli e segundo a regra de Hund, né, você tem spin para cima e spin para baixo. Aí os outros elétrons têm spins somente apontando para cima. A composição desses spins apontando para cima vão resultar exatamente num campo magnético único apontando para cima aqui. Então você tem a criação desse campo magnético, a possibilidade de você gerar um campo magnético. Você tem dipolos magnéticos, como a gente chama aqui, né? A formação de dipolos magnéticos segundo o spin que você tem aí. A questão é que o ferro ele não vai exercer atração magnética sobre outra barra de ferro. Você precisa transformar esse sistema num ímã propriamente dito, né? Então, como é que acontece isso, né? Acontece, pode deixar a barra de ferro em contato forte com um ímã por um certo tempo. Você pode esfregar um ímã em um pedaço de ferro, no mesmo sentido várias vezes. Ou você pode enrolar um fiozinho ao redor da barra de ferro e ligar uma corrente, uma certa corrente lá, por alguns instantes, para tornar esse material, o ferro, num ímã, né? Então, a gente fala o seguinte, justamente quando você faz esses métodos que eu acabei de falar, os spins, os dipolos magnéticos que estavam todos desalinhados, eles passam a ficar alinhadinhos e acabam gerando aqui, né, o alinhamento desses dipolozinhos internos. Você imagina esses bandos, você tem vários elétrons nesse sistema, né, formando vários desses dipolos. Você alinha todos esses dipolos quando você faz essas três coisinhas que eu tenho. Aí você, de forma geral, você consegue estabelecer nesse sentido, né, como o campo magnético aqui vai do sul para o norte, né, internamente no material, o campo magnético vai do sul para o norte. Externamente, as linhas de campo magnético, você vai ver já elas vão de norte para sul, aí, né, como a gente vai ver em breve. A gente quebra, por exemplo, se a gente quebrar mesmo, como eu falei anteriormente, em pedacinhos, essas linhas de campo permanecerão bem ordenadas, esses dipolos vão ficar ordenados e ele vai continuar funcionando como um ímã, que é o que a gente chama de separabilidade dos polos, como a gente falou anteriormente. E isso é característica, como eu falei, de um material ferromagnético, né? Esses materiais ferromagnéticos são capazes, né, de, submetidos a esses campos magnéticos externos, seja uma corrente elétrica, né, um fio atravessando não, por cima deles, ou você esfregando um ímã, eles vão ter essa característica, eles vão se tornar magnéticos aí, né? Então, por exemplo, esse campo magnético, como eu falei para você, né, aqui nessa figura esverdeada, o campo magnético, ele está sempre, né, saindo aqui do Polo Norte e indo em direção ao Polo Sul. Ó, as suas agulhinhas das bússolas, a mais verdinha aqui é o norte, aqui é o norte, e essa mais cinzinha é o sul. A agulhinha sul da bússola apontando para o norte, a agulhinha se repelindo aqui, indo buscar o sul, né? E aqui dentro, indo do sul para o norte, como a figura anterior apontava, né? Mas o importante é o campo, muitas vezes, gerado fora, né? Então, analogamente ao que a gente fez com o campo elétrico, o campo magnético, né, ele está formando essas linhas aqui de campo de indução, né, de campo magnético, mas a gente pode pegar, né, as vetores tangentes a essas linhas para determinar os campos magnéticos gerados por essa região. Não vai haver cruzamento de linhas de campo magnético, é muito importante isso, né? É muito importante que você tenha isso na cabeça, e muito importante que a própria definição do campo magnético a partir de um ímã, ela é feita quando você tem aqui a nossa linhazinha aqui, né, a nossa agulhinha
determinando exatamente isso daqui. Então você, a partir do Polo Norte, você pode traçar uma retinha tracejada, né? E o campo magnético sai desse ímã aqui nessa região. Por quê? Porque ela aponta junto radial com o norte aqui, ó. Ela aponta radial com o norte. Essa é uma definição. Se você tivesse aqui a sua bússolazinha, aqui como está aqui na direita, repara que o norte está apontando para cá, ó, né, em direção ao sul. Então, o seu vetorzinho, acompanha o mouse aqui, ele está acompanhando, seria tangente aqui, ó, certo? Apontando para o sul, no caso, né? Então, essa é muito importante, essa definição. E, por exemplo, você tem muitas vezes alguns sistemas que formam campo magnético uniforme. Como no campo elétrico uniforme, as linhas, né, de campo magnético, como do campo elétrico uniforme, elas são linhas de indução, ou as linhas de campo magnético são linhas retas paralelas, são igualmente espaçadas e têm a mesma orientação aqui da esquerda para a direita. E os vetorzinhos de campo magnético, que a gente representa com a letra B, né, aqui, são todas tangentes a essas linhas de campo magnético que você tem aí, certo? Muitas vezes a gente precisa encarar as coisas de forma 3D. Então, claro que a gente fala o seguinte, isso daqui é uma notação geral para vetor, tá? Isso não vale só para campo magnético, vale para corrente, vale para campo elétrico e tudo mais, né? Como a gente representa o vetor através de uma setinha, né? E através de uma setinha, isso é importante, né, na cabeça, né? Vetores que entram na página, né? Vetores que vão entrar na página, que a gente representa basicamente a parte de trás da seta. Você imagina uma flechinha, né? Essa parte de trás da flechinha, então o vetor está entrando na página e a gente representa para o x. É como se você estivesse vendo a parte de trás da flechinha entrando na página. Então você imagina aí no seu caderno, né, a sua página, os vetores, as setinhas entrando. Então você está vendo o rabinho da sua flecha. Um vetor que sai da página, vai em direção aos seus olhos, você está vendo a ponta da flecha. Então ele é representado por um pontinho aqui, ó, tá? Mesma coisa, você vê aqui corrente também com um xizinho, significa que a corrente está entrando na página. A corrente está saindo na página, né? Ou saindo do plano, é a pontinha do vetor que você vê com uma bolinha aí. Certinho? Então, na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou continuar com o que a gente chama de regra da mão direita. Ok? Forte abraço e a gente se vê já já.